Amém. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Gostaria de começar nesse dia, nessa noite. Gostaria de começar com vocês orando, né? Vamos agradecer ao Senhor nessa noite por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Por todos os livramentos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Gostaria que você aí no seu lugar, aí sentadinho, no seu sofá, na sua cadeira, não sei onde você está, mas gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, queremos primeiramente pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Queremos, ó Pai, pedir ao Senhor perdão pelas nossas ações, por aquilo que temos feito e não tem agradado ao Senhor. Queremos clamar a Tua misericórdia e o Teu perdão nessa noite. E queremos, ó Pai, diante de tudo que está acontecendo, agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado da morte. Até aqui aprove ao Senhor estarmos aqui unidos e reunidos num só Espírito para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Pai, pelo Teu amor incondicional, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu consolo. Obrigado, Senhor, pelo Teu braço forte. É o que nós queremos agradecer a Ti em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa nos conduzir conforme a Tua vontade. E que a palavra, a semente que será semeada essa noite possa cair em terras férteis, para que no tempo certo venha dar o fruto do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Que o Senhor venha preparar os nossos corações para o que vai ser falado essa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Bom, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Lucas, capítulo 21, que diz assim, o título diz assim, a oferta da viúva. Diz assim, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobravam, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Aqui o Senhor nos ensina 2 coisas muito importantes. A primeira dela é o dispor-se para fazer a obra. Muitos de nós começamos a fazer a obra do Senhor, começamos a fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, mas de uma forma bem relaxada, de uma forma assim, se der tempo eu faço, e acha assim que o que você fez, por talvez estar em holofotes, você está fazendo melhor, porque alcançou mais pessoas, você está fazendo melhor, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós um desprendimento, uma entrega total. E aqui essa viúva, ela nos ensina exatamente isso. Aqueles homens ricos talvez deram uma parte da sua riqueza, mas aquilo que nem fazia cosquinha no que eles tinham. Era o que estava sobrando, eles entregaram para o Senhor. Mas aquela viúva, tudo que ela tinha, toda a vida dela, ela entregou para o Senhor. E aí entra a segunda parte, que é uma forma de gratidão e reconhecimento. O reconhecimento daquilo que Deus tinha feito na vida dela, do sustento que Deus tinha dado para ela, por mais que ela era uma pessoa pobre, era viúva, mas ela reconhecia tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dela. E nessa noite eu quero te convidar, querido, a dizimar e ofertar na casa do Senhor. Eu quero te convidar a entregar o seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor essa noite, mas como uma forma de gratidão e reconhecimento daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas que sejamos como essa viúva, desprendidos, uma entrega total. Não tirar daquilo que está sobrando, que não vai ter problema eu tirar, não. Mas aquilo que realmente
está no nosso coração, que realmente possamos nos desprender para concluir, para fazer aquilo que Deus tem nos chamado. Então, nessa noite eu quero te convidar a pegar aí a sua oferta, o seu dízimo em tuas mãos. As igrejas ainda estão fechadas, não estão tendo os cultos, mas aqui ainda você pode estar vindo aqui durante o dia, a igreja está aberta, o pastor Ricardo está aqui, pode estar recebendo a sua oferta, ou se você quiser, pode estar fazendo uma transferência, vai estar passando aí na tela do seu televisor as contas bancárias, você pode estar fazendo um Pix para a igreja, que é o número do CNPJ da igreja, você fique à vontade para dizimar e ofertar. Mas eu quero que você aí pegue, talvez esteja ainda na conta bancária, mas pegue como se estivesse na sua mão, como um ato simbólico, apresentando e consagrando ao Senhor essa noite. Pai, nós queremos consagrar cada dízimo, cada oferta essa noite ao Senhor. Queremos agradecer a Ti, ó Pai, e entregamos esses dízimos e essas ofertas como uma forma de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Porque nós temos, ó Pai, um teto para morar, nós temos um travesseiro para recostar as nossas cabeças, nós temos o alimento, e tudo isso foi o Senhor que proveu em nossas vidas. Nós queremos consagrar ao Senhor, pedir ao Senhor que venha trazer sabedoria àqueles que vão administrar esses recursos, que é para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar ao Senhor. Está aí aonde você pode estar colocando, se você talvez não saiba mexer com nenhuma transferência, você pode estar deixando aqui na igreja, ou pode realmente estar fazendo um Pix ou uma transferência. Mas não deixe de ofertar, não deixe de fazer aquilo que o Senhor deixou para nós. Amém? E agora, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Nós estamos na semana de Páscoa, e por que não falar desse tema, né? Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Só até aí, querido. É interessante que a Páscoa é um tempo de lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. A primeira Páscoa que foi celebrada no mundo foi lá em Êxodo, capítulo 12, quando Deus estava libertando o seu povo da escravidão do Egito. Podemos dizer assim que foi uma libertação física, né? O povo estava ali 400 e tantos anos, escravizados ali nas mãos de Faraó no Egito, e ali o povo estava clamando, estava chorando aos pés do Senhor, e até que o Senhor ouviu o clamor do teu povo. E aí chegou o momento da libertação. E o Senhor levantou então Moisés ali para ser o precursor de toda essa história.
E quando o Senhor levanta Moisés, e Moisés, vamos dizer que teve assim um atrito, Senhor, mas eu não estou pronto, Senhor, mas eu não posso, Senhor, mas eu não sei falar. E ali o Senhor foi o capacitando e falando com ele, vai, eu sou contigo, eu que te chamei. E até que o Senhor fez com que então Moisés fosse até o faraó conversar com ele. Mas naquele momento o Senhor endureceu o coração de Faraó. E ali vieram-se então uma história das 12 pragas, né? Das pragas do Egito. O Senhor primeiro endurece o coração de Faraó. E todas as vezes que Moisés chegava ali para falar com Faraó, o coração de Faraó endurecia e vinha outra praga. E assim por diante. Até que chegou na última praga. A última praga seria aquela da morte dos primogênitos. E aí o Senhor disse a Moisés, fala com o povo, para pegar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeitos. E toda a família vai ter que fazer esse sacrifício com um cordeiro. Pega esse cordeiro, mata esse cordeiro, o sangue desse cordeiro será passado nos umbrais da casa de cada um. Porque eu vou liberar o anjo da morte para passar e ali vai matar todos os primogênitos. E aí assim fizeram o povo e ali naquele momento começou então a celebração da Páscoa. Porque foi exatamente naquele momento, quando houve então a morte dos primogênitos, foi aí que Faraó liberou o povo para sair do Egito. Foi exatamente nesse momento que houve a libertação de um cativeiro. E ali eles saíram para a peregrinação, para a terra prometida. Interessante que essa foi a primeira Páscoa. E depois eu quero falar da Páscoa do Senhor Jesus, né? O qual o Senhor, ele usou o seu próprio filho como o cordeiro. O sangue derramado do seu próprio filho para uma libertação, mas agora não uma libertação física de um local, mas uma libertação espiritual. Uma libertação dos nossos pecados, uma libertação da morte, para que tenhamos uma vida em abundância. E aí eu levo os irmãos lá em João 10, 9 e 10, que diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É exatamente isso que o Senhor trouxe para nós no momento da libertação ali na cruz. É interessante que a Páscoa vem no momento do caos. Se nós formos olhar a história de Êxodo, o povo estava num caos porque eles estavam em uma escravidão, estavam sofrendo, estavam sendo humilhados pelo povo do Egito, né? Estavam cansados, tinham uma rejeição. Aí veio a Páscoa, a libertação, a quebra de um cativeiro, o início de uma nova vida, o início de uma nova caminhada. E ali foi, então, a Páscoa veio para celebrar o quê? Uma libertação. A saída de um cativeiro. No momento de Jesus ali na cruz, vem um momento de perseguição também, de um aprisionamento espiritual do povo, através dos fariseus e dos homens da lei, que acabaram por escravizar homens e mulheres, através da lei e do próprio pecado. Eles usavam a palavra de Deus como algo para aprisionar as pessoas e não para trazer vida. Eles não pregavam o que realmente deveriam pregar, e ali então faziam como que uma cúpula na mente das pessoas, escravizando as pessoas naquelas palavras, trazendo peso e não libertação. E aí o Senhor Jesus, então, ele veio com sacrifício ali na cruz, para que hoje possamos ter salvação e libertação. O Senhor trouxe isso, e domingo que vem, esse domingo agora nós vamos celebrar exatamente a Páscoa. Interessante que nós estamos vivendo o quê? Um caos. E se nós começarmos a relacionar com Êxodo e na época de Jesus, exatamente o quê? Um caos.
Na época de Jesus existia o caos por causa do aprisionamento da mente, daquilo que os fariseus, que os homens da lei impunham sobre o homem. Não existia, a palavra não trazia vida, mas trazia escravidão, trazia peso. E o pecado aprisionava o povo. Aí Senhor Jesus veio com sacrifício na cruz para quebrar tudo isso, para que hoje nós possamos ser salvos, para que hoje possamos ser libertos. E lá em Êxodo existia uma prisão também, um caos também de uma escravidão física. E veio a Páscoa e quebrou. Mas a Páscoa, ela significa o quê? Esperança, então. Ela significa libertação. Ela significa ressurreição. Ela significa transformação. Então hoje, querido, eu quero te convidar a olhar para frente, a olhar com um olhar de esperança, com um olhar de ressurreição, para que possamos nos livrar de todo o legalismo que está sendo colocado em nós hoje. Se nós formos olhar, se nós pararmos para analisar o que nós estamos vivendo hoje, nesse exato momento, nós estamos vivendo um legalismo imposto pela mídia, pelos homens. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão falando, estão nos aprisionando dentro de casa, emocionalmente pessoas estão desgastadas, estão sem fé, estão perdendo a esperança cada dia mais, não tem para onde ir. Você concorda comigo que nós também estamos sendo escravizados por aquilo que está sendo imposto pelo mundo na nossa vida? Nós como cristãos, que um dia nós aceitamos a Jesus e sabemos que existe uma libertação na nossa vida, mas ainda nós não tomamos posse nisso. É por isso que nessa noite eu quero te convidar a olhar para o alto, olhar para frente e olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. Olhar para aquele que pode nos dar esperança. E aí eu quero ler com os irmãos lá em Isaías 53. Isaías 53, todo mundo conhece. A partir do versículo 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento apreensivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo como os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou sua vida até a morte.
e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha que coisa mais linda, quando a gente lê Isaías 53, nós podemos lembrar que foi pago um preço por tudo aquilo que nós estamos passando. Foi pago um preço pela enfermidade, pelo pecado, pelas transgressões, pela iniquidade. Foi pago um preço. E lá em 1 Pedro 2, 24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. Não é a data que vai fazer a diferença. Não é a Páscoa que é domingo e a partir de domingo que tudo vai mudar, não. Mas é a nossa atitude, é o nosso posicionamento, é o nosso entendimento de quem nós somos que vai fazer toda a diferença. Aí a pergunta que eu te faço hoje: quem somos? Quem você é? Quem você acha que é? E aí eu tenho uma resposta para você que está lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Preste atenção que nós somos filhos. Quem você é? Filho. O Senhor, Ele nos adotou, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou e adotou como filhos. Então, cada um de nós somos filhos. Como filhos, nós sabemos que já foi pago um preço lá na cruz. Foi pago um preço pela morte, pela iniquidade, pela enfermidade. E lá em João, capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E agora aqui, pegando um gancho do estudo do nosso amado irmão Mateus, que trouxe essa semana para nós, em videoconferência, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais, pois nós fomos adotados por um pai que é espírito. Preste atenção, um pai que é espírito, e lá em João 4, 24 diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nos adotou, isso está escrito lá em Efésios 1. Então, se Ele nos adotou como filhos nós temos uma herança, como filho nós temos o DNA do nosso pai adotivo, que é Espírito. Agora, às vezes nós não entendemos por que as promessas da Bíblia, por que as coisas que a Bíblia falam, não acontecem na nossa vida. Muitos de nós talvez paramos para pensar por que não se cumpre. Porque simplesmente eu ainda não entendi que eu sou um ser espiritual. E que foi me dito lá em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus pecados. Ele levou sobre si. Então, por que eu ainda estou sofrendo? Se lá em Isaías está dizendo isso, eu ainda não entendi que eu sou adotivo do Senhor e o meu pai é espiritual. E isso foi me dado uma promessa no mundo espiritual. Já está lá, já é nosso. O Senhor já nos deu tudo aquilo. O problema é que eu sou tão carnal, tão humano, e ainda não entendi que eu sou espiritual, que eu não tomei posse daquilo. Eu ainda não tomei posse da palavra. Então eu ainda não consegui viver, eu ainda não consegui trazer à existência pela fé daquilo que Deus já me deu.
Deu para entender um pouquinho o que está acontecendo? O porquê que muitas vezes nós não estamos vivendo a promessa de Deus? Agora, eu também não quero dizer que, porque o Senhor liberou aquela palavra, eu não vou passar por enfermidade nessa terra. Não é isso. Nós somos humanos. Somos seres espirituais, mas também somos humanos. Assim como Deus sendo Deus, Jesus sendo Deus, chorou, sofreu. Ele foi humano. Nós também sendo seres espirituais, filhos adotivos espirituais, também somos humanos. Então vai ter momentos que nós vamos passar sim por enfermidade, mas eu preciso aprender a tomar posse daquilo que já foi me dado no mundo espiritual. O Deus que eu sirvo é espírito e ele já liberou isso. O problema é que os meus olhos estão fixados somente aqui na terra. E não naquele Deus que me prometeu. E não naquele Deus de promessa, aquele Deus que liberta, aquele Deus que faz, aquele Deus que abre a porta. Não está nele, está aqui na terra no que eu vejo. Porque Deus é espírito, eu não vejo Deus, eu sinto Deus. Então talvez seja difícil para nós interligarmos essas duas coisas. Mas é isso que nós precisamos quebrar essa noite. Começar a tomar posse da palavra de Deus. Como ser humano, eu tenho que deixar de ser escravizado pelo homem. Eu preciso renovar a minha mente todos os dias em Cristo, como está lá escrito em Romanos. Vocês já pararam para pensar o quanto nós estamos sendo escravizados pelo homem? A nossa mente está sendo escravizada todos os dias, porque todos os dias o homem está lançando coisa em nós e nós estamos simplesmente aceitando. Por que nós estamos aceitando? Porque eu vejo, porque eu ainda não entendi que eu sou filho de Deus, Deus é espírito. Eu ainda não tomei posse daquilo que Deus tem na minha vida. E aí, voltando lá em Colossenses, que Paulo diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Nós estamos esquecendo que somos seres espirituais, que fomos adotados por Deus, e a nossa essência, ela é espiritual e não terrena. Nós estamos invertendo. E aqui quando Paulo fala sobre a quebra do legalismo, a quebra desse legalismo que nós estamos vivendo hoje, é exatamente isso. Eu preciso estar enraizado, eu preciso viver no Senhor, eu preciso entender essa questão espiritual na minha vida. E aí eu preciso buscar as coisas do Senhor, e as coisas do Senhor não são terrenas, mas são espirituais. Os nossos olhos estão fixados no que estão sendo falado, que está sendo pregado aqui na terra. Que o homem está falando e não o que Deus está falando, o que a palavra dele tem deixado para nós. E aí aqui no versículo 6 fala, vocês receberam a Cristo, Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Aonde estão as nossas raízes? Aonde estão as nossas raízes? Aonde nós estamos firmados? Já pararam para pensar, querido, que os nossos pés estão firmados, estão enraizados no mundo, e somente no mundo, e somente naquilo que o mundo pode me oferecer? E é por isso que nesse momento de caos, ao invés de eu viver a ressurreição, ao invés de eu viver as boas novas de Cristo, eu estou caindo cada vez mais e me afundando cada vez mais naquilo que o homem tem proferido, naquilo que o homem tem ministrado na minha vida. E aí continuando, e edificados nele, firmados na fé. Eu preciso ter fé.
E fé é só aquele que realmente é filho. Fé é realmente para aquele que conhece e que entende que as coisas do Senhor vêm no espiritual. E aí, quando eu pego a palavra Isaías 53 na minha vida e entendo a promessa que foi me dada ali, eu não vou falar que é mentira ou historinha de carochinha, mas eu vou começar a ministrar aquilo na minha vida todos os dias. Coisa que nós, como cristãos, não fazemos. Sabe por quê? Nos falta fé. Porque eu não estou vendo. Querida, eu não preciso ver. Eu só preciso ter a certeza no meu coração de que Deus é comigo, de que Ele é meu Pai, de que Ele me adotou e que Ele está com tudo em tuas mãos. Eu preciso ter fé. Eu preciso confiar. E aí ele continua dizendo assim, transbordando de gratidão. Independente do que eu estou passando, independente do que o mundo está me mostrando, eu preciso ser grato, porque o Senhor deu o seu único filho como cordeiro ali naquela cruz. Para quê? Para que hoje nós possamos ser livres. Só que nós não estamos vivendo essa liberdade, nós não estamos vivendo aquilo que Deus deixou para nós, simplesmente pelo fato que nós estamos escravizados naquilo que o homem tem falado. A nossa mente está escravizada. E aí eu preciso voltar lá em Romanos 12, que diz que a minha mente precisa ser renovada. Nós não estamos renovando a nossa mente. Nós não estamos buscando, nós não temos fé, nós não entendemos o que realmente Deus quer de nós não entendemos que fomos adotados por Deus. Nós ainda não entendemos a questão da paternidade, de que o Senhor nos adotou e que nós somos filhos. E como filhos nós não tomamos posse da nossa herança, daquilo que Deus tem deixado para nós. Sabe o que nós estamos tomando posse, querido, todos os dias? Do que está sendo lançado no vídeo, na televisão e na internet. É isso que nós estamos tomando posse. Nós não estamos tomando posse da palavra de Deus, que Ele veio para nos libertar, que Ele veio para trazer vida. É isso que nós precisamos tomar posse. E aí, continuando no versículo 8, ele diz assim: tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganos que fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O que aconteceu lá na Páscoa de Jesus, lá naquela cruz? O que aconteceu lá em Mateus 26, em Lucas, em Marcos, em João? O que aconteceu? O que Jesus quebrou ali naquele momento? Ele morreu, Ele foi crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. E aquele povo estava sendo o quê? Escravizado na mente. Homens da lei usavam a palavra de Deus para escravizar o homem, para tomar, aproveitar a situação da palavra em prol daquilo que eles queriam. E hoje você acha que nós não estamos vivendo isso? Não. Estamos sim. Estamos vivendo. E aqui Paulo estava falando exatamente das pessoas que estavam ali pregando a palavra erroneamente, falando coisas que não tinham nada a ver, usando talvez até o nome de Paulo em coisas que não tinham nada a ver, pregando a palavra erroneamente, pregando filosofias humanas, introduzindo aquilo em todo o escrito bíblico. Hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós estamos passando por isso. Talvez não da mesma forma, nas mesmas palavras, nas mesmas atitudes ali da época de Jesus, mas hoje nós estamos vivendo isso. Olha o que o mundo está pregando, olha o que o mundo está nos ensinando, olha o que os homens estão passando para nós todos os dias. Estão declarando um terror, um pavor, um pânico. E que só quem vai curar, só quem vai fazer um homem que vai inventar alguma coisa para resolver esse problema. E aonde entra Jesus? Aonde entra Cristo nisso tudo? Então isso está sendo o quê? Quebrado, estamos sendo escravizados. É por isso que nós precisamos quebrar esse legalismo que está entrando nos nossos lares. Nós precisamos quebrar esse legalismo que está na nossa vida. Como? Renovando a nossa mente, como está em Romanos 12.
E por que a Páscoa é tão importante? É algo simbólico, querido, porque nos faz lembrar do sacrifício, nos faz lembrar de tudo aquilo que Deus fez por cada um de nós. E aí eu vou voltar lá em 1 Pedro, ler novamente para você, que diz assim: Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Preste atenção que Ele levou sobre si. Ele levou todas as nossas iniquidades, todas as enfermidades, todo o pânico, todo o medo, todo o pavor, tudo aquilo. Ele levou sobre si para que hoje possamos ser livres. É por isso que a Páscoa é tão importante nesse momento que nós estamos vivendo, para nos fazer lembrar de todo o sacrifício que foi feito ali na cruz. O Senhor não ia fazer isso tudo, querido, para nos deixar perecer. O Senhor não ia ter todo esse sacrifício para que todos venham ser dizimados de uma só vez, não. Primeira coisa, eu preciso entender que tudo isso que nós estamos passando é algo para a igreja, é um ensinamento para a igreja, porque vai ser através da igreja, do povo de Deus, que as coisas vão começar a fluir. A igreja precisa entender o significado, a igreja precisa lembrar do significado da cruz, precisa lembrar do significado do sacrifício da cruz, do derramamento de sangue de Jesus ali na cruz. A igreja precisa lembrar de tudo aquilo que Jesus sofreu por cada um de nós ali naquela cruz. Só que o mundo está com tanto sofisma, com tanto legalismo na nossa mente, que nós estamos esquecendo da promessa, nós estamos esquecendo daquilo que Deus tem para nós. Ei, é momento de quebrar isso, é momento de renovar nossa mente, é momento de alicerçarmos realmente a nossa fé, é momento de nos enraizarmos, como está aqui no versículo 6. No versículo 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Nós precisamos enraizar no Senhor, porque nós somos adotados por um Deus que é espiritual, e que já liberou no mundo espiritual todas as nossas bênçãos e as nossas promessas. O problema é que hoje nós estamos aqui firmados na terra, aliançados na terra, sem fé, sem esperança, esperando da terra vir alguma coisa, esquecendo que as coisas virão do Senhor. Eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso esperar em Deus e não no homem. O Senhor pode sim usar o homem, pode sim usar o homem para fazer uma vacina, para resolver todo esse problema mundial, mas vai partir de quem? De Deus e não do homem. E nós estamos alimentando a nossa alma com o legalismo que está sendo jogado todos os dias na televisão, que se chama medo, pânico, falta de fé. Nós precisamos nos alimentar. Quando aqui fala em ser enraizados e edificados nele, a minha raiz, o meu alimento tem que vir do Senhor. E esse vir do Senhor vem da palavra, vem da minha busca, vem da minha fé, do meu crer que aquilo que Ele já decretou, que Ele já ministrou sobre a minha vida, sobre a nação, sobre a igreja, já está acontecendo em nome de Jesus. Eu preciso crer nessa palavra. Nós estamos permitindo o legalismo tomar conta das nossas vidas, e em nome de Jesus hoje nós vamos quebrar isso. É necessário quebrar isso. E aí, no versículo 9 diz assim: pois Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós estamos em Cristo.
Nós recebemos essa plenitude. A questão é, eu sei quem eu sou? Volta àquela pergunta que eu fiz, eu sei quem eu sou? Eu sei que realmente eu sou filho de Deus? Que eu fui adotado por Ele? Está lá em Efésios 1, 2, 3. Será que realmente eu tenho essa convicção de que o Deus que me adotou é Espírito? Será que eu tenho essa convicção? Porque aí eu tendo essa convicção, eu entendo e tomo posse daquilo que está escrito aqui. Ele é o cabeça, ele tem poder e autoridade. E vocês receberam a plenitude. Será que nós temos a noção de que nós já recebemos essa plenitude como seres espirituais? Nós temos essa plenitude em Cristo. O que está faltando em nós, sabe o quê? O crer, a fé, o confiar, o entender quem eu sou e tomar posse daquilo que Deus delegou a nós. E aí, continuando, no versículo 11, ele diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Mais uma vez, Paulo nos leva a uma questão de espiritualidade. Despojar a nossa carne. O que a nossa carne nos leva? Ao emocional abatido, ao medo, à descrença, à murmuração. É isso que nos leva. Mas quando eu entendo que eu fui circuncidado, não por mãos humanas, mas pelo próprio Cristo, e aí eu despojar dessa carne, eu começo a entender o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para a igreja. E é momento de nós levantarmos os olhos e entender o chamado e o que Deus quer de nós nesse momento. E aí no versículo 12 ele diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez fé. Mais uma vez o batismo. O que é o batismo? É morrer para o mundo e viver para Deus. É um novo nascimento. É morrer aquela pessoa carnal, aquela pessoa que não crê, aquela pessoa que não tem fé, que não tem esperança, que não entendeu a questão da paternidade de Deus em sua vida, que não entendeu a questão da espiritualidade de Deus na sua vida. Essa pessoa, ela tem que morrer. E isso acontece no batismo. Para que eu nascer de novo? Quem é esse novo homem? O novo homem em Cristo, que entende as coisas do alto, que busca as coisas do alto, e que a mente é renovada pelo Senhor todos os dias. É esse homem que tem que nascer de novo. Esse homem que crê, esse homem que tem fé, que independente do caos, ele confia, porque ele sabe que existe uma promessa. É esse homem que entende a questão de toda uma peregrinação pelo mundo. É esse homem que tem que nascer de novo. E aí eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Páscoa fala sobre ressurreição. Páscoa fala de um novo, uma nova vida. Páscoa fala de um novo caminho, uma nova história. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite. O que é necessário ser ressuscitado na sua vida hoje? O que precisa ser ressuscitado hoje? O que estava morto, mas precisa nascer de novo? Nascer uma nova criatura. Quem sabe são os seus sonhos? Quem sabe é a sua fé? Quem sabe é o crer da sua essência espiritual em Cristo? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que algo precisa ser ressuscitado essa noite. E mediante a tudo aquilo que nós falamos aqui, em questão de ressurreição, em questão de Páscoa, em questão daquilo que Deus quer de nós,
em questão de quebrar legalismo, de quebrar uma escravidão, porque o legalismo ele nos escraviza. E todas as vezes que veio a Páscoa foi para quebrar algo, para quebrar a escravidão, para quebrar o pecado, para quebrar a iniquidade. E mais uma vez eu quero te chamar a atenção e te convido que essa Páscoa venha a ser um marco na nossa vida. Mas que nós não venhamos a nos apegar em datas. Não é o domingo de Páscoa que vai mudar a nossa vida. Mais uma vez, o que vai mudar é o nosso posicionamento, o nosso entendimento da palavra, do que Cristo significa para nós, o que significou todo aquele sacrifício na cruz. É isso que vai mudar. O que vai mudar é a nossa mente. Então, essa Páscoa pode começar agora. Esse significado pode começar nesse minuto. Entendendo quem você é, entendendo que nesse momento você precisa começar a ministrar sobre a sua vida. Isaías 53, sobre a igreja. Igreja, Isaías 53, sobre a nossa nação. Isaías 53, eu preciso ministrar, eu preciso tomar posse daquilo que já nos foi dado, igreja. Ele já nos deu. Falta nós entendermos que nós somos filhos e que nós temos o poder e a autoridade para isso, como está escrito aqui, no versículo 11, nele também vocês, no versículo 10, me desculpem, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, foi nos dado. Então comece a colocar em prática aquilo que nos foi dado. Comece a ministrar, comece a declarar pela fé a cura, a restauração da nossa nação, a cura, a restauração de Belo Horizonte, a cura, a restauração da nossa igreja. Comece a ministrar sobre os lares, sobre os vizinhos, em nome de Jesus. E eu quero te convidar nessa noite, coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus. Lembrando do que é a Páscoa, lembrando do que é da ressurreição, lembrando disso, o que precisa ser ressuscitado essa noite. A igreja, nós, a fé, a convicção de quem nós somos e qual a diferença nós podemos fazer. Coloque a mão no seu coração. Aonde você está agora? E vamos começar agora a declarar em nome de Jesus a palavra do Senhor sobre a igreja. A palavra do Senhor sobre os nossos lares, sobre a nossa vida. Vamos declarar em nome de Jesus aquilo que está escrito lá em Isaías 53. Coloque a mão no seu coração e declare juntamente comigo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pelas feridas do Senhor, a nossa nação, ela é curada. Pelas feridas do Senhor, Belo Horizonte é curado. Pelas feridas do Senhor, Minas Gerais é curado. Nós ministramos, nós declaramos isso em nome de Jesus. Nós declaramos a cura, Senhor, não só do Covid, mas nós declaramos a cura da nossa alma, que está assim, que está enferma. Nós declaramos, nós ministramos isso essa noite, repreendemos a tristeza, repreendemos o medo, repreendemos o pânico e declaramos essa noite em nome de Jesus a alegria do Senhor, declaramos o novo do Senhor sobre a nossa vida, declaramos o novo do Senhor sobre a igreja, declaramos o novo do Senhor sobre a nossa nação, declaramos o novo do Senhor, a integridade
fidelidade do Senhor sobre os nossos governantes. Nós declaramos e ministramos isso em nome de Jesus. Declaramos a vida do Senhor nessa noite sobre aqueles que se encontram mortos espiritualmente. Em nome de Jesus, que eles sejam ressuscitados para a honra e glória do Senhor. Pessoas que estão aí essa noite com pensamentos de morte, pessoas que estão aí essa noite sem esperança, sem fé, abatimento de alma, em nome de Jesus nós ministramos vida e declaramos a ressurreição de cada um deles em nome de Jesus. Declaramos sonhos sendo ressuscitados, declaramos a esperança, a fé sendo ressuscitada essa noite. Pai, que essa Páscoa venha ser sim um diferencial na nossa vida, que venha começar por agora, Senhor, o novo, que venha começar agora a ressurreição, a transformação, o novo do Senhor, a quebra de legalismo, a quebra do medo, a quebra do pânico, a destruição das raízes, das vãs filosofias sobre a nossa mente. Que isso seja agora, em nome de Jesus, arrancado e destruído, e que a nossa mente nessa noite venha ser renovada por Cristo, que a nossa mente essa noite esteja alicerçada em Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Pai, nessa noite nós queremos Te agradecer, queremos engrandecer o Teu santo nome, porque nós sabemos, ó Pai, em nome de Jesus, que vidas serão ressuscitadas, vidas que estavam mortas espiritualmente, nessa noite serão alcançadas pelo Senhor, em nome de Jesus. E eu gostaria de fazer mais uma oração com você essa noite. Você que está aí na sua casa e entendeu o chamado do Senhor. Você que está aí na sua casa entendeu que é uma noite sim de ressurreição, é uma noite sim de transformação, é uma noite sim de nascer de novo, de morrer o velho homem e nascer um novo homem diante do Senhor. Eu gostaria que você colocasse a mão mais uma vez no seu coração e repetisse comigo uma oração. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e o recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu que um dia andei em Teus caminhos, hoje, arrependido, volto, me aceita como estou. Você que fez essa oração, talvez esteja aí chorando, entendendo o chamado do Senhor. Eu quero te convidar, querido, você vai passar aí o telefone do pastor Samuel. Você vai entrar em contato com o pastor Samuel. Ele é o da nossa consolidação. Entre em contato com ele. Nós vamos te acolher. Nós vamos te conduzir a este caminho. E que o Senhor continue te abençoando e te fortalecendo em nome de Jesus. Não é em vão. Não é em vão. O sacrifício do Senhor não foi em vão. Foi por mim e por você. Porque o Senhor nos ama. Amém? Eu queria agradecer aos irmãos por estarem aqui comigo juntamente nessa quarta-feira, nesse culto de adoração ao Senhor. E quero te fazer um convite, quarta-feira que vem, esteja aqui conosco nesse mesmo horário. Vamos falar do Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos orar juntos ao Senhor e declarar a palavra do Senhor sobre a nossa nação, declarar a palavra do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, de boas novas do Senhor, em nome de Jesus. E até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém.